Você provavelmente notou nos últimos dias como aquele inicialmente inofensivo pedido de impeachment do Lula surpreendentemente recebeu a adesão de quase um terço dos deputados. Isso deixou claro que não é só a maior parte dos brasileiros que não gosta do presidente. Essa opinião é a mesma de grande parte dos parlamentares, até os da base. Claro, ele rechaçou os judeus. Com certeza, isso foi só um pretexto, uma oportunidade. O presidente é o chefe do executivo. Mas no sistema democrático, quase tudo ele não pode criar e implementar sozinho. Precisa da participação do legislativo, com a aprovação de grande parte do Congresso Nacional. Caso contrário, nada é feito. Portanto, é fundamental ter o apoio da maior parte dos parlamentares. Para aprovar uma mudança na Constituição, por exemplo, são necessários votos favoráveis de 2/3 do total. Os deputados dos partidos de esquerda são os únicos que o Lula tem, via de regra, apoio garantido. Já com os de direita é o oposto. Mas só ter votos a favor, a partir da sua base, não é o suficiente para conquistar o número mínimo necessário para uma aprovação. Por isso, o alvo de ambos os lados são os deputados do Centrão, de cujos partidos teoricamente são neutros. E principalmente no atual governo, essa bancada foi ampliada e é ainda mais expressiva. Do total de 513 deputados, 235 são de partidos do Centrão. Como eu comentei, grande parte dos políticos são contra as ações do Lula, o que fez dele, até agora, ter a menor taxa de projetos aprovados, desde o FHC. Mas existem diversos casos onde há sim aprovações, por exemplo, o projeto da reforma tributária. A pergunta que fica é, qual o jeitinho que o presidente dá para convencer os parlamentares, principalmente do Centrão, a apoiarem seus projetos? Vou te explicar de uma forma bem simples, fica comigo e roda a vinheta. Claro que é assim no Brasil políticos honestos. É difícil porque o sistema por si só acaba os expulsando. Mas quando junta o Lula, rei da corrupção, com deputados corruptos, dá um match. Mas como isso? Ele paga para os deputados aprovarem esses projetos? Podemos dizer que sim. Aí que entram as poucas coisas que o presidente tem autonomia para decidir sozinho. Além de oferecer ministérios para alguns partidos, e olha que o Lula aumentou em 60% o número de ministérios para ajudar a população, e aumentar a chance de contar com o apoio desses partidos, existe um outro instrumento que com certeza você já ouviu falar, as emendas parlamentares. De forma resumida e prática, emendas parlamentares são tipo sugestões de deputados de como usar partes do dinheiro público. E é claro que cada deputado sugere que esse uso seja feito de forma que beneficie ele. Se na cidade dele, onde estão seus eleitores, precise recapear uma avenida ou construir uma ponte, ele vai sugerir isso em sua emenda. E o que tem de errado nisso? São valores para melhorar a vida da população. Na verdade, não. As emendas são usadas como moedas de troca. Uma manobra política que é feita para punir quem não apoia o governo. E quem dá aquela ajudinha é recompensado com emendas. Rapidinho antes de continuar, se você tá curtindo o vídeo, deixa uma emendazinha aqui com o seu like. Assim o YouTube vai mostrar ele para mais gente. E a gente precisa juntos fazer com que essas verdades sejam cada vez mais populares. O Lula não é um queridinho no meio político, fora os esquerdistas, e precisa fazer um investimento alto para conseguir aprovações. Além de aumentar o número de ministérios de 23 para 37, e tendo assim bastante presente para oferecer para quem topasse ser seu cachorrinho, é claro que ele não se esqueceu também das emendas. Tem uma votação e Lula quer votos? Toma a emenda parlamentar. No primeiro ano do terceiro mandato do petista, ele pagou 39 bilhões de reais em emendas. A título de comparação, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, o valor pago para esse fim foi de somente 6,04 bilhões, segundo dados do Portal da Transparência. E temos o desprazer de, no quesito corrupção, o presidente da República ser sempre o recordista. Além do maior esquema de corrupção da história, organizado pelo PT, em 2023 Lula virou o recordista de liberação de emendas em um único mês. O recorde foi batido em julho, quando o governo destinou quase 12 bilhões para esse fim. O principal motivo, a votação da reforma tributária na Câmara. Afinal, essa reforma era o principal plano do PT para manter seu governo. Por isso, o presidente colocou como ministro da Fazenda o político que o partido planeja que seja o sucessor do Lula, agora em disputa com a Janja, o Haddad, para ficar com o crédito. E não parou por aí. Mesmo ciente do déficit que o país fecharia o ano, nos dias 11 e 12 de dezembro, Lula bateu mais um recorde histórico, pagando em emendas parlamentares 9,9 bilhões apenas nesses 2 dias. Nesse caso, a ideia era aprovar projetos prioritários, como a MP 1185 da subvenção do ICMS e o texto das apostas esportivas online, que taxa as empresas do setor das chamadas bets. Veja nesse gráfico como foi distribuído em 2023 o total acumulado de pagamentos de emendas de deputados e senadores. E como eu comentei inicialmente, nem mesmo com todo esse gasto, o petista consegue ter grande sucesso nas aprovações. O levantamento mostra que a taxa de sucesso, que mede a quantidade de proposições apresentadas pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados e aprovados no mesmo ano, foi a menor de toda a série histórica, que se inicia com o FHC em 1995. Olha só a comparação das taxas dos últimos governos. Lula consegue repetir a do segundo mandato de Dilma,
que não chegou a concluir todo o período devido ao impeachment. Um pequeno detalhe é que nos primeiros mandatos petistas as taxas eram mais altas porque existia o mensalão, valores pagos secretamente para conseguir aprovações. Mas é claro, como todo mundo sabe, dinheiro não nasce em árvore. Para começar, engordar o Estado com um aumento de 60% do número de ministérios já começa a elevar bem os gastos. Segundo especialistas, o custo adicional só com essas 14 novas pastas pode chegar a R$500 bilhão por ano. No mesmo mês em que bateu o recorde mensal de emendas, o executivo bloqueou recursos da educação básica, da alfabetização de crianças, do auxílio gás e da farmácia popular, como revelou o Estadão. Para conseguir comprar votos, precisava conseguir mais dinheiro. E essa gastança em tudo é tão inadequada que não tem como conseguir toda a grana que precisa. O que justifica o déficit de quase 250 bilhões que o Brasil fechou o ano de 2023. Começa a entender porque o Lula se auto-intitula pai dos pobres. Ele quer deixar o país bem pobre. E ainda assim, depois de happy hour com os líderes da Câmara, Lula autoriza o pagamento de mais 20,5 bilhões de reais em emendas de bancadas, individuais ou de comissão. Tudo puta! Até o final de junho, que é o prazo limite, obedecendo à lei eleitoral, já que as eleições municipais serão em outubro. O presidente Lula autorizou hoje o pagamento de mais de 20 bilhões de reais em emendas parlamentares. A liberação acontece um dia após Lula se reunir com lideranças partidárias e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo tenta melhorar a relação com o parlamento e garantir a aprovação de pautas no Congresso Nacional. Bom, se você não sabia de tudo isso, pelo menos agora sabe. Quando aquele seu candidato entrega para sua região milhares de cestas básicas, ou faz aquela construçãozinha com o dinheiro que veio de emenda, você já sabe que tudo não passa de uma corrupção. E esse candidato não é confiável. Na verdade, no geral, isso não é novidade. A mídia tanto já sabe que quando divulga notícias sobre emendas liberadas, já associam até a uma votação próxima que está por vir. E tudo ok, segue o baile. Já tem tanto esquema de corrupção, só umzinho a mais não vai estragar nada, né? Essa é, infelizmente, a mentalidade. Espero com esse vídeo poder ter sido útil para alguma coisa. Se eu fui, nem que só um pouco, te peço de novo para deixar sua emenda aqui com um like. E assim o YouTube mostrar esse vídeo para mais gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fique com Deus e até o próximo.